Nossa língua, nossa língua. Boa noite. No Nossa Língua Portuguesa de hoje, você vai assistir a uma conversa com o grupo mineiro Patofu. Você vai até descobrir por que esse grupo tem esse nome, Patofu, um nome, no mínimo, interessante. Ainda no programa de hoje, você vai descobrir o que quer dizer um palavrão chamado anáfora. Temos ainda o Lulu Santos. E daqui a pouco a gente volta. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, Nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua. Bom, a gente volta aqui agora para conversar com dois dos integrantes do Patofu, né? O John e a Fernanda Takai, a quem eu agradeço pela presença. Muito obrigado. Obrigada pelo A gente convite. agradece. Aliás, a Fernanda tem a sua voz registrada na trilha do Nossa Língua Portuguesa, a obra do Hélio Zisquinde, né? Que convidou você para fazer uma das vozes, né? É interessante o processo dele de composição, que cada um vai lá e participa e no final você não sabe como vai sair, né? Porque ele vai colhendo as amostras ali de cada voz, de cada estilo de cantar, e no final o resultado foi fantástico, né? Você gostou? Eu vi metade do trabalho, eu peguei o final, assim, mas as pessoas que ouviram, gostaram bastante. Você me disse que está gravando um CD e por isso ainda não pôde ver A gente o resultado final. Está internado em estúdio de 10 às 10 todo dia, e só as funções básicas da vida, comer, dormir e gravar. Isso é muito interessante, comer, dormir e gravar, função básica. Por falar em função básica, é função básica de quem trabalha com a língua representar tudo que diz respeito à sua cultura. Em muitas das canções de vocês existe uma terminologia, um palavreado e até uma sintaxe de determinadas regiões do Brasil, especificamente, imagino eu, Minas Gerais, né? Não sei se estou enganado, acho que não, né? Como é que é isso? Você está me falando que o pessoal confunde as coisas e tal, como é que é isso, John? É que às vezes a gente usa um sotaque exagerado de mineiro do interior, assim, mas bem propositadamente. Não que a gente não tenha sotaque de mineiro, eu acho que tem, mas não exageradamente como a gente usa em algumas músicas algumas pessoas esperam que a gente, quando começa a falar, fale igual nós moramos aqui no Poeirão, né? Aquela coisa que tá aí, né? Como nessa música Vida Imbecil, que você citou. Essa Vida Imbecil me lembrou uma referência, eu imaginei isso, pensei nisso, uma referência ao famoso poema do Drummond, outro mineiro, né, maravilhoso. O poema chamado Cidadezinha Qualquer, um poema muito pequeno, né? Que termina justamente assim: Eita vida besta, meu Deus, né? Eita vida besta, meu Deus. Qual é a relação de vocês com Drummond, por exemplo, por ele ser um ser tão representativo da mineirice e da universalidade, né? O que vocês têm com... O Drummond, o que eu gosto nele é justamente esse álibi que ele me dá. Né? Se o Drummond, ele pode dizer, eita vida besta, então verdade. Eu posso falar, eu levo uma vida imbecil ou algo assim, sem ser tomado por ridículo, pelo menos a priori. É possível que a minha letra seja bem inferior ao Drummond, mas não por eu usar esse tipo de termo, né? Quer dizer, essa liberdade que ele tinha, e assim como muitos outros poetas, assim, eu acho que é uma coisa muito legal. E quando a gente pensa, pô, eu quero ser um compositor, eu quero ser um bom letrista, e você pensa que aqui no Brasil, então tá, quem são os bons letristas, né? Chico Buarque e Caetano Veloso, então eu tenho que me esmerar ao máximo, né? E
talvez eu não seja tão bom quanto eles em coisas corretíssimas, assim, digamos, Ou de achados português, mesmo, né? ou de achados. Formas Então, de falar as coisas. então eu tenho que usar realmente os elementos que eu tenho, né? Da sua própria cultura. Justamente. E, aliás, essa música aqui, Vida Imbecil, termina com citações de canções italianas. Eu vejo duas aqui, uma do Sergio Endrigo, né, Io che amo solo te, e outra do Pino Donaggio, Amore Scusami. Nossa, Né? acho que nem a gente Isso sabia é cultura de disso. televisão, né? Isso é uma coisa de ver propaganda disso, da Keitel, assim, Sim. aquela coisa de disco italiano na televisão, mas, eu vou usar essas duas frases, assim, e você junta elas, quer dizer, muitas letras minhas eu acho que eu procuro muito de sonoridade da língua, algumas coisas que podem soar até esquisitas. Tem uma frase que eu nem sei se está correta, tá para a Fernanda se é assim mesmo que se conjuga, que em tudo aquilo que crie, eu crio até que desistir. Isso é uma boa deixa para o próximo bloco da nossa conversa, né? Vou pedir depois a você que repita essa frase interessantíssima. Eu vou interromper um minutinho para falar no próximo bloco de uma coisa esquisitíssima, a palavra assusta, anáfora. Anáfora. E depois eu volto a bater papo aqui com dois dos integrantes do Patofu. Até já. Quem é que nunca, numa sala de aula, numa aula de português, quem é que nunca ouviu da boca do professor ou da professora aquela velha recomendação? Não repita quando estiver escrevendo, quando estiver fazendo o seu texto, a sua redação, não repita, não use palavras mais de uma vez e tal, aquela história toda. Muito bem, esse tipo de recomendação cria, muitas vezes, na cabeça do aluno, uma espécie de camisa de força. O aluno acha que se repetir alguma coisa, alguma palavra, cruz, credo, Deus me livre, sabe lá o que é que vai acontecer comigo, diz o garoto ou a garota também, não é? Será que é assim mesmo? Será que a repetição é uma coisa absolutamente condenável? Eu vou chamar o IRA para uma canção pequena, rápida, e daqui a pouco a gente começa ou volta a conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Todo o meu passado, você mais recordações. Quero viver meu presente e lembrar tudo depois. Nessa vida passageira, eu sou eu. Isso é o que mais me agrada. E meus flores em você. Lembrou a música? Flores em Você, já faz um tempinho, né? A música é bonita, fez um danado de um sucesso. E a certa altura uma repetição aí. Isso é o que eu, isso é o que eu, né? Isso é o que e tal. Essa estrutura se repete uma vez, outra vez e tal. E é uma repetição até leve, uma coisa que dura pouco e tal. Não chega nem a incomodar, não chega nem a causar motivo de percepção. Mas é uma coisa perfeitamente possível nesse tipo de texto, nenhum problema. Eu vou mostrar agora a você uma repetição muito mais intensa, muito mais exagerada e que tem tudo a ver com a proposta do texto. Eu vou chamar o meu querido Chico César. Vamos lá. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando ouvi Prince, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vi. Quando dei por mim, tava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Amaharazaya soye, Zaya, Zaya, Aingadum. Essa canção se chama A Primeira Vista e o Chico César usa o tempo todo a palavra quando. Todos os versos começam com a palavra quando. Aliás, é bom que se diga, eu já ia esquecendo, o nome desse recurso é
anáfora. A anáfora é simplesmente isso, a repetição de uma palavra, de uma expressão, no início de vários versos, né? No início, no caso do texto poético, no início de vários versos. E esse recurso na linguagem poética é absolutamente possível, absolutamente forte, extremamente forte. É um recurso que convence, é um recurso que chama a atenção para aquilo. Torna-se uma repetição necessária. Então veja bem, vamos com calma e não vamos confundir. Alguém pode dizer na sala de aula, mas o poeta tal repete. Claro que ele repete. Ele faz poesia, ele faz literatura, ele tem outras preocupações com a linguagem. Tem também a preocupação de causar determinados efeitos. Efeitos que na poesia são perfeitamente possíveis, como fez aqui o Chico César maravilhosamente. Claro, no seu texto dissertativo você não vai ficar repetindo. Eu me lembro de um programa humorístico que existia quando eu era garoto, né, faz muito tempo. Aliás, esse programa voltou a existir, a Praça da Alegria, mas na primeira versão, apresentada pelo Manuel da Nóbrega, havia um personagem chamado Burraldo, que ficava o tempo todo dizendo: a vaca é um animal não sei o quê, a vaca... Aí não há nenhum talento, nenhum espírito literário, nada disso. Em literatura, em poesia, ótimo. No texto formal, no texto dissertativo, no texto argumentativo, aí é outra história. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. E eu volto a conversar com o John, né, e com a Fernanda, e a gente falava aqui um pouco antes dessa canção aí, Vida Imbecil, e na letra existe uma passagem interessantíssima aqui que diz assim: quem crê diz que tudo consegue, e em tudo aquilo que crie, eu crie até que desisti. Essa é uma pergunta, não sei se vocês sabem desse detalhe, mas é uma pergunta que os alunos sempre fazem na aula sobre verbo, né? Sempre vem um bilhetinho ou alguém que levanta a mão e pergunta como é que é o pretérito perfeito do verbo crer, né? E isso é uma situação interessante, porque o verbo crer é um verbo irregular, no presente. Eu creio, esse id eu creio, né, gera uma irregularidade. No pretérito perfeito, que é esse tempo aí, ele é regular. Como vender eu vendi, beber eu bebi, prometer eu prometi, esquecer eu esqueci, crer eu criei. Né? Agora é esquisito, né? É estranho. E parece errado, né? Parece bastante. Sabe por que parece errado? Porque ninguém usa. Né? Você nunca ouviu ninguém falar eu cri, né? Eu cri. Existia até um personagem que o Chico Anísio fazia no programa dele, não creu neu, se finou, se lembra que ele falava isso? O Bento Carneiro? Não creu neu. E não creu mesmo, porque eu cri, tu creste, ele creu. Né? Por incrível que pareça. Mas essa coisa da mineirice, vamos falar mais um pouquinho disso. Eu entrevistei uma vez o Fernando Brant, lá em Minas Gerais, na casa dele, lá em BH, e ele me contou uma história que eu não sabia, a história do trem. Ele me disse que em Minas, isso eu sabia, que em Minas tudo é trem, eu só não sabia que o trem não é trem, né? O trem é a coisa. É verdade, mesmo ele me enganou, como é que é isso? Mas folclore, é bem... né? Folclore, mas é bem por aí, assim. É bem mesmo? Tem até uma música chama Água, né, no disco Tem Mas Acabou, que fala, né, existe todo dia, como é que você canta mesmo? Existe todo dia, 1h da noite, em que um trem... Um trem no meu peito me diz. Né? Um dia vai cair. Que é um sentimento. O trem é tão genérico lá em Minas mesmo. Eu até fiz questão de, quando eu estava fazendo essa música, eu vou fazer uma música que usa essa palavra trem, assim, sem ser o trem de ferro. Justamente porque eu acho que eu acho que a marca registrada, assim, do mineiro é falar trem. Como andam os trem. O trem de mineiro nunca tem plural. Você nunca vai falar os trens, né? Jamais. Os trens. Jamais. Isso é uma coisa interessante. Não há plural, de jeito nenhum. Né? Agora, o mineiro, já que você falou nisso, o mineiro, por exemplo, o carioca urbano, o carioca, principalmente da Zona Sul, o carioca não come o S, por exemplo. Ele fala as pessoas, aquele S arrastado do carioca, as pessoas, né, e tal. O mineiro, como é que é? Come o S ou não? Não só nesse caso. No caso do trem, você disse que sim, mas e nos outros casos? Eu acho que come muito. Eu acho que não come só o S, como come um monte de sílabas junto. É um faminto. Vou falar, eu vou pegar o ônibus. Eu vou pegar o ônibus. Né? Pegar o ônibus. O tremendo é tremendo, não tremendo. Tremendo. Tá vindo.
tá vindo, né? Tem umas coisas assim. Tem uma coisa bem interessante do mineiro, que é comer pronome, né? O mineiro não fala ela se queixa de dor, né? Fala ela queixa de dor, né? Ela apaixonou por ele, não é assim? É importante dizer isso, que a linguagem de cada povo tem a sua... A fala é sempre legítima, né? Porque a fala é aquilo que efetivamente se pratica como língua para uma determinada coletividade, para uma determinada comunidade. É que nós temos aqui o referencial culto, chamado referencial culto, e aí, obviamente, existe a diferença. No caso do mineiro comendo C, ele, em relação ao padrão culto, ele está errado, né? Como se poderia dizer. Por falar em erro, qual é o tipo de licença que vocês admitem numa letra que não seja dessas representativas de uma determinada... Você usa dicionário, por exemplo? Às vezes uso. Eu procuro que os meus erros que sejam intencionais, eles não soem como uma piada interna, que só eu entenda que está errado. Assim, é um erro que tem alguma justificativa mesmo, tem alguma coisa funcionando ali. Fora isso, eu faço um esforço para não ter nenhum erro que eu acho que está certo, mas está o erro ali. Eu tenho essa preocupação. Vamos explicar para o telespectador por que patofu, né? Pato Fu é uma luta de pato chinês, ou seja, Kung Fu de pato. E até é bom lembrar que Pato Fu não tem acento, porque Kung Fu não tem acento, né? E geralmente as pessoas acentuam o Fu. E o que seria um erro gramatical, porque Fu é um monossílabo tônico que termina em U, e os monossílabos tônicos que terminam em U não tem acento, nem nu, nem fu, nem nada disso. E as oxítonas que terminam em U também, nem bambu, zebu, xingu, nada disso. Né? Então, as pessoas adoram colocar um acento. Sim, é coisa mais comum. Mas você diz que tem uma outra história além do... É porque na época que a gente começou, a gente estava trabalhando com muita coisa eletrônica, muita bateria eletrônica. Éramos só 3 no palco, várias coisas usando samplers e sequências. Então a gente colocou o Pato Fu se remetendo ao Oriente mesmo, né? Da luta chinesa. E importante que o nome era em português, assim, e ele era em português e poderia ser falado quase como se fosse português em outras línguas, né? Na pior das hipóteses falariam Pato Fu ou Pato Fu em francês. Era uma coisa que ia permanecer um pouco do nome mesmo da banda. E a gente sempre se preocupou com isso, né, desde o início, assim. Ele tem uma coisa interessante, que é um nome que não te dá uma pista da sonoridade da banda, né? Tem alguns nomes que você fala, isso é banda de axé, ou é banda de metal, né? Mas esse realmente e o som nosso é muito variado. Tem músicas de A a Z, assim, em termos de estilo. E a gente queria justamente um nome que, estilisticamente, assim, fosse isento, fosse neutro. E você estava se queixando, diz que o revisor colocou uma vírgula aqui numa letra sua. O coitadinho, o revisor agiu pela gramática, né? Não fui eu, não, sim, senhor, né? E ele colocou a vírgula depois de sim, antes de senhor. Esse senhor é um vocativo, né? E tal, é a pessoa que a gente chama, né? E na gramática tradicional, o vocativo deve sempre ser virgulado, né? Cala a boca, menino, cala a boca, vírgula, menino, né? E por aí vai. Maria, sai da lata, Maria, vírgula, sai da lata, né? Maria sendo vocativo. Você acha que isso alterou a mensagem, a sonoridade? Você estava entendendo o sim, senhor quase como uma palavra só, é isso? É o sim, senhor não sei se é de mineiro, mas é o sim, senhor. Quer dizer, eu acho que eu mandei o texto já revisado por mim mesmo, assim, e pus as vírgulas aonde eu achava que era. Né? E alguns eu sabia que ali tinha que ter uma vírgula gramaticamente, ou não tinha, e pus diferente, porque para mim isso é poesia. E eu acho que aí eu tenho uma licença poética de ter essas acentuações aonde eu quiser. Então, para mim, esse sim, senhor é um eu não sei como chama, é uma expressão que eu quis quase mostrar. Uma intervenção, né? Ela como se fosse uma coisa só, um sim, senhor. Quase um caramba, né? Qualquer coisa assim, né? Uma palavra só. Tá bom, eu lamento, mas a gente precisa terminar, né? Mas foi muito bom conversar com vocês. Obrigada. Eu agradeço de novo a você pela voz. Que isso. Fui escolhida de tantas pessoas maravilhosas aí, tantas cantoras. E muito obrigado a vocês pela presença. Obrigado, e sucesso. Obrigada. Bom, obrigado.
Agora é bola pra frente, agora é bola no chão. Determinadas palavras sempre trazem problemas na hora do vamos ver, né? Na hora da grafia, como é que é, junto, separado, com S, com Z e tal, aquela coisa. Eu vou chamar o pessoal do grupo Engenheiros do Havaí para uma canção na qual existe uma palavra, eu quero ver se você descobre qual é, uma palavra que muita gente, na hora de escrever, né, fica naquela. E aí, como é que é? Vamos ouvir. Volta voando, tá do alto, derrete o chumbo do céu. Antes que eu saia pela tangente, no giro do carrossel. Dá uma volta, com dedos parados, tudo dança em torno de ti. Volta voando, fim da viagem, bem-vindo à vida real. Essa canção que você ouviu se chama Simples de Coração. Simples de Coração. E nela há a tal palavra. Descobriu qual é ou não? Se você não descobriu, uma nossa telespectadora vai dizer para você qual é, porque ela também tem dúvida a respeito da bendita. Vamos ouvir. A palavra bem-vindo é com N ou com M? Que lá em casa é uma teimosia danada. Pois é, a dúvida é sobre a palavra bem-vinda. Bem-vinda. E a nossa telespectadora realmente tem razão, porque a confusão é medonha. Se você andar por aqui, você vai ver, por qualquer cidade brasileira, você vai ver em tabuletas, aí, em placas, você vai ver bem-vindo com hífen e com M de Maria, né? Bem-vindo sem hífen e com N de navio, tudo junto. Ou até bem-vindo com M de Maria, mas sem hífen, duas palavras, né, uma separada da outra. Eu lembro até que em 97 o presidente de Portugal esteve no Brasil e ali na Casa de Portugal, perto, ali no bairro da Liberdade, em São Paulo, havia uma faixa saudando o presidente, bem-vindo, senhor presidente, e na faixa lia-se a palavra bem-vindo com N de navio e tudo junto. Eu tenho até a impressão de que em Portugal essa é a grafia adotada, mas nos dicionários brasileiros a grafia adotada é bem, tracinho, vindo, tracinho, hífen, não é? Então nada de juntar, pelo menos para os dicionários brasileiros, essa é a grafia, nada de juntar, nada de N de navio. Duas palavrinhas unidas pelo hífen, bem, com M de Maria, vindo, bem-vindo. O dicionário do Aurélio, por exemplo, diz que bem-vindo tudo junto, sem hífen e com N de navio, é nome próprio, nome de homem, bem-vindo. No feminino, bem-vinda, nome de mulher, aí tudo junto, com N de navio. A saudação se diz bem-vindo a São Paulo, bem-vindo a Campinas, bem-vindo a tal lugar. Aí sim você vai escrever nos dicionários brasileiros, é assim que está. Você escreve com M de Maria, com hífen. Claro, a palavra seguinte, anexada a bem com hífen. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Chato, com X ou com CH? Claro, com CH, e essa é uma palavra que todo mundo sabe. E aí, o som do CH? O CH tem som de quê aí? Tem som de X, né? E o X de lixo? Ou lixo é com CH? Como é que é? Acho que não, né? Todo mundo sabe. Lixo se escreve com X. O som do X de lixo é som de quê? Som de CH? Não. O X de lixo tem som de X mesmo. Afinal das contas, o nome da letra é X. E se o nome da letra é X, o X de lixo tem som de X. Acredite. É o CH de chato que tem som de X. Não é o X de lixo que tem som de CH. Confusão? Não, não é confusão não. O C e o H juntos tem som de X. O X de lixo tem som de X. A letra se chama X. Será que o X sempre tem som de X? Nem sempre. Às vezes o X tem som de quê? Por exemplo, máximo. Não é? Esse máximo tem som de dois S's, né? Como se tivesse sido escrita a palavra com dois S's, né? Máximo. Será que acabou por aí o estoque de sons do X?
Eu vou chamar o Lulu Santos para que ele cante uma canção em que há uma palavra que se escreve com X, X que apresenta nessa palavra um outro som. Vamos ouvir. Depois era um vício, uma intoxicação, me corroendo as veias, me arrasando pelo chão, mas sempre tinha a cama pronta, e rango no fogão. Pois é, nessa canção chamada Casa, canção muito bonita, o Lulu Santos pronuncia muito bem aí uma palavra que muita gente não sabe pronunciar não, muita gente pronuncia mal. A palavra é intoxicação, intoxicar, intoxicado e por aí vai. É assim que se diz isso, não é intoxicar, não é intoxicado, não é intoxicação, nada disso. E não é tóxico, é tóxico. Da palavra tóxico vem todas essas aí. Intoxicado, intoxicar, intoxicação e por aí vai. Esse X deve ser lido como se houvesse aí um C e um S, não é? Ou no alfabeto fonético um K e um S, para quem prefere essa linguagem, não é? Intoxicar. Mas o X ainda apresenta outro som. Vamos ver. Penso como vai minha vida, alimento todos os desejos, exorcizo as minhas fantasias, todo mundo tem um pouco de medo da vida. Essa canção que você acabou de ouvir é do pessoal do Barão Vermelho, né? Barão Vermelho que cantou Pense, Dance. E a letra usa uma palavra que esteve na moda durante um certo tempo, exorcizar. Houve até um filme aí que tratava disso e tal. Exorcizar. E exorcizar é difícil falar, não é? Exorcizar. X. X logo no começo. EX. Exor. É X. O nome da letra é exorcizar. Esse X tem o mesmo som do X de exame, por exemplo. Tem o mesmo som do X de êxodo, por exemplo. Então nós vimos 4 sons do X. O X de máximo, que é diferente do X de lixo, que é diferente do som de intoxicar, que é diferente do som, ixi Maria, que confusão, do som, não é do som, não, é do som do X de exorcizar, o X de exame. E o X ainda aparece num outro caso, por exemplo, na palavra excesso, que se escreve com X e C no começo, e esse X, na verdade, foneticamente, acaba produzindo com o C, o X e o C juntos produzem um som só. O nome disso é dígrafo, 2 letras que juntas produzem apenas um som. O X ainda, então, pode entrar nessa história aí do dígrafo, não é? É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua. Nossa língua portuguesa. Nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua.